Vamos agora fazer uma abordagem muito breve a um certo tipo de integrais designados por integrais impróprios. Considera o integral que aqui está. O integral da função 1 sobre x quadrado, calculado no intervalo 1 a b, em que estamos aqui a supor que o nosso b é maior do que 1. O gráfico da função 1 sobre x quadrado é este. Considera que temos aqui o 1 e temos aqui o b. Podes observar que esta função nunca toma sinal menos. Tem, portanto, o gráfico todo acima do eixo do x. Pelo que este integral representa a área da região, neste caso esta que aqui está, definida pelo gráfico da função e o eixo do x neste intervalo 1b. Ora, podes verificar que uma primitiva desta função é menos 1 sobre x e, portanto, nós calculamos 1 sobre x referentes com estes dois extremos de integração. Se substituirmos aqui o b, ficamos com menos 1 sobre b, que é isto, e depois menos, e substituímos aqui o 1, e ficamos com mais 1. E o resultado deste integral é este aqui. Agora, podes verificar que o significado disto é simples. Se eu calcular o integral de 1 até 3 de 1 sobre x quadrado dx, repara que estou a substituir o b por 3 e aquilo, a expressão que me dá depende do b que eu uso e, portanto, neste caso, eu teria 1 menos 1 sobre b, 1 menos 1 terço, que é 2 terços. E, portanto, estou a calcular a área no caso de ter aqui o b igual a 3. É isso que significa termos usado aqui este extremo b. Podíamos ter usado um número qualquer, usamos, neste caso, 3 e o resultado é este. Se tivéssemos usado um número 4, aqui, se tivermos usado 4, era questão de pormos aqui 4 e a nossa área era 3 quartos, que, como podes facilmente ver, é uma área maior do que 2 terços. Agora, é imediato observar que, se nós fizermos neste cálculo o b tender para mais infinito, significa que estamos a calcular o limite quando b tende para mais infinito desta expressão. Isto significa que nesta figura nós estamos a fazer o b deslocar-se para a direita e, portanto, estamos a calcular a área de uma região cada vez mais alongada aqui para a nossa direita. Se nós fizermos o b tender para mais infinito, é óbvio que este resultado aqui vai dar 1. É o resultado deste limite. Este limite é 1. E isso tem um significado curioso, que é, nós temos aqui uma região que é uma região ilimitada, porque começamos em 1 e vamos deslocando, fazendo o b tender para mais infinito. É uma região ilimitada e, no entanto, ela tem uma área finita, que é 1. O significado disso é que, se nós quisermos pintar esta região que está entre o gráfico e o eixo do x de 1 a mais infinito, a quantidade de tinta que teríamos que usar era finita, porque temos aqui uma área finita, uma área 1, mas não queríamos acabar porque o comprimento que aqui está, de 1 a mais infinito, não nos permitiria terminar a nossa tarefa. Esta expressão que aqui está, em que nós fazemos o limite superior de integração tender para mais infinito, ela pode representar-se desta forma, em que trocamos o nosso limite superior por mais infinito. Quando encontramos um integral deste tipo, o significado de valor que ele pode ter é este. E integrais em que um ou ambos os extremos de integração são infinitos costumam designar-se por integrais impróprios de primeira espécie. Então, acabamos de ver que o integral de 1 a infinito de 1 sobre x² é 1.
Vamos agora ver qual é o integral de 1 a mais infinito de 1 sobre raiz de x. Então, este integral significa esta expressão que aqui está. Vamos calcular o integral que aqui está. Ele é o integral de 1 a b de 1 sobre x elevado a 1 meio dx. Isto ainda pode ser escrito como integral de 1 a b de x elevado a menos 1 meio dx. E primitivando x elevado a menos 1 meio, obtemos 2x elevado a 1 meio calculado de 1 a b. Então, o nosso integral calcula-se como o limite quando b tende para mais infinito de 2 vezes x elevado a 1 meio calculado de 1 a b. E isto é o limite quando b tende para mais infinito de 2b elevado a 1 meio, que é o resultado de substituir aqui o b, menos 2, que é o resultado de substituir aqui o 1, posto que 1 elevado a 1 meio dá 1. E quando b tende para mais infinito, esta expressão também tende. Portanto, este integral é infinito. E quando um integral impróprio dá infinito, nós dizemos que o integral diverge, ou que não existe, ou que é divergente, tanto faz. Quando dá um número real, nós dizemos que o integral existe ou converge. Considera agora o integral da mesma função, mas agora com o intervalo de integração em menos 1 a 1. Se fizermos este cálculo, já vimos que a primitiva desta função que é esta. Se substituirmos aqui o extremo superior, o 1 dá menos 1 sobre 1. Se substituirmos aqui o extremo inferior, menos 1, dá menos 1 sobre menos 1, que é mais 1. E, portanto, ficamos com menos 1, ou seja, menos 2. E este é um resultado muito estranho, uma vez que a função 1 sobre x², neste intervalo, ela é positiva. Podes ver que quando x tende para 0, a função tende para mais infinito, quer ele tenda para 0 à direita do 0, ou tenda para 0 à esquerda dele, a função tende para mais infinito. E, portanto, este integral devia dar o valor correspondente a esta área. E das duas, uma, ou isto é uma área finita e então o valor devia ser um número positivo, ou isto é uma área infinita e então o valor devia ser mais infinito. Ora, isto não é um caso nem outro. A que é que se deve o facto de nós termos aqui este sinal menos? Deve-se a uma razão simples. É que o cálculo não pode ser feito assim. Não pode ser feito da maneira normal em que nós calculamos integrais definidas, porque um cálculo deste tipo pressupõe sempre que a função que é limitada no intervalo onde a integração está a ser feita. Ser limitada significa que não tem assíntotas verticais, isto é, não tem valores de x, como neste caso 0, tal que nesses valores a função tenda para mais ou para menos infinito. Quando uma função, quando temos um integral em que há uma função que tem pontos deste tipo, que se chamam singularidades, são pontos onde a função tem assíntotas verticais. Um integral cuja função integranda tenha singularidades designa-se por integral impróprio de segunda espécie.